nessa noite, porque nós entendemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos então ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu queria pedir para os irmãos, antes de mais nada, para inclinar rapidamente a sua cabeça, onde você estiver nesse momento, onde está acontecendo o culto na casa de vocês hoje, na sua casa, aliás, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. Ligue o seu pensamento com o Senhor Deus, ligue o seu pensamento com Jesus e vamos fazer uma rápida oração. Amado Deus, eterno Criador, nesse momento, Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade, meu Pai, de ainda assim, meu Deus eterno, com todas as dificuldades, ó Senhor Deus, ainda estarmos louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Tanto mais, meu Pai, queremos Te agradecer também, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, meu Senhor, tem nos cuidado, meu Deus, nos mínimos detalhes, ó meu Pai, tem nos sustentado a nossa existência, tem sustentado a nossa vida, tem dado a nossa saúde, ó Deus.
Muito obrigado, Senhor Deus, de coração, Pai. Também te agradecemos, ó meu Deus, por nos dar a oportunidade de ter um pouquinho, uma porção da Tua palavra em nossas vidas, ó Deus. Porque o Senhor conhece que nós necessitamos disso, ó meu Pai. Por isso eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração, ó Deus. Não para que possamos ficar orgulhosos de nós mesmos, ó Deus, ou mesmo criar em nosso coração a soberba, mas para que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor, naquilo que nós recebermos, e o Teu nome seja glorificado, meu Pai, naquilo que nós praticarmos pela Tua palavra. Eu peço assim, ó Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor, amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, me veio ao coração para a gente meditar aqui no dia de hoje, na carta que escreveu Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Só que eu não vou ler exatamente toda a passagem, não vou ler todo o capítulo 4, mas nós vamos falar sobre alguns temas que essa parte dessa passagem que o apóstolo Pedro ele pregou a respeito de 3 temas importantes que nós precisamos ter no nosso coração, na nossa vida cristã. E um desses temas aqui no capítulo 4, porque a gente sabe que Pedro escreveu essa carta aqui para os crentes da região da Ásia, e que eram crentes que muitos deles eram novos convertidos, eram novos na fé, mas já tinham uma certa caminhada com Cristo. E através dessa carta ele queria lembrar aos irmãos para quem ele escreveu, aos santos daquelas igrejas que estavam localizadas na região da Ásia, que eles precisavam ter uma vida cristã exemplar em tudo o que eles viviam, em tudo o que eles estavam fazendo, mesmo diante de muitas dificuldades, porque não diferente, irmãos, de nós hoje, ou até mesmo pior do que nós hoje, os crentes daquela época sofriam sim perseguições, sofriam dificuldades, tinham muitas provações, e todo o tempo, ou sempre que era oportuno, os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles procuravam fazer com que aqueles irmãos não perdessem a fé, aconselhavam, renovavam as esperanças, porque mesmo naquela época eles estavam aguardando o dia em que o Senhor Jesus voltaria para buscar a igreja. E existiam sim, mesmo muitos irmãos recebendo as pregações, recebendo a palavra do Senhor, existiam aqueles que acabavam desanimando e perdendo a fé. E os apóstolos ficavam muito preocupados com isso. E não é diferente de nós hoje, não é? Os irmãos, os pastores dessa congregação, sempre preocupados com as ovelhas que o Senhor Jesus colocou sob a responsabilidade deles, sempre oram para os irmãos, sempre pedem a Deus, sempre mencionam os nomes dos irmãos que sempre vêm à mente, para que o Senhor possa fortalecer a fé e não deixar cair diante de tanta tribulação, de tanta dificuldade que os irmãos passam. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, justamente, os temas que o apóstolo Pedro, ele começa a explicar, a expor para os crentes que naquele momento estavam lendo aquela carta. Primeira coisa que ele fala era justamente da vida que eles têm com Cristo, ou seja, da vida transformada do cristão. Porque pois nós vemos o seguinte, no versículo 4, no versículo 1 do capítulo 4, nós vemos o seguinte, olha só. Então é a primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Lendo o primeiro versículo, nós já vemos esse sinal do que Pedro estava falando, a preocupação dele. Primeiro tema, a vida transformada que o cristão tem em Cristo. Ele diz o seguinte: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós